Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para 619-9119-2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aqui, que é o Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. É um livro de história bastante interessante, e nós estamos aqui na supremacia do poder papal, e a parte que nós vamos ver aqui hoje é o declínio do poder papal com Bonifácio VIII. Vamos lá, pessoal. O pontificado de Inocêncio III marcou o clímax do poder papal na Europa. As sórdidas orgias de nepotismo, simonia, embriaguez e abandono do povo por parte dos sacerdotes contrariaram a muitas pessoas depois da morte de Inocêncio em 1216. Os soberanos das novas nações-estados, como a Inglaterra e a França, preferiram lutar contra o papado, uma vez que tinham um exército nacional e uma classe média rica a apoiá-los. A humilhação do Sacro Império Romano por Inocêncio III deixou o Papa com pouco apoio contra os soberanos franceses. Enquanto o pontificado de Inocêncio III foi o clímax, o de Bonifácio VIII, de 1294 a 1303, pode ser visto como um ponto mais baixo do poder papal na Idade Média. Em mais de uma vez, Bonifácio foi humilhado por parte do poder temporal. A batalha maior aconteceu entre Bonifácio e Filipe, o Belo da França, para ajudar a custeio de uma guerra entre os dois países. Filipe da França e Eduardo I da Inglaterra cobraram imposto do clero. Eles não pagavam imposto. Em 1296, Bonifácio promulgou a bula, que proibia o sacerdote de pagar imposto a um soberano temporal, sob pena de excomunhão da Igreja Romana. A igreja ela tinha um poder muito grande, então os reis, os soberanos, eles tinham muito medo, porque achavam que o que eles falavam acontecia. Eduardo enfrentou o desafio preservador do clero e aprovando, através do parlamento, um ato proibindo de atender às reivindicações papais do poder temporal da Inglaterra. Filipe I, por sua vez, proibiu a saída de dinheiro da França para a Itália, privando assim o papado de sua renda francesa. Então você vê que sempre tinha dinheiro envolvido no meio, das brigas. Na verdade, tem uma passagem que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, guerras, tudo que você vê de ruim no plano terra é por causa do dinheiro. Vamos continuar. A luta entre Filipe e Bonifácio recomeçou em 1301, quando Filipe prendeu um legado papado por traição contra o rei. O Papa ordenou que Filipe o libertasse e viesse a Roma a explicar suas atitudes. Tá vendo? O Papa ele tinha uma autoridade muito grande. Por isso que eu vendo assim sobre a história da igreja, a igreja nasceu dentro do Estado, E você vê que ela sempre teve poder. Teve um momento da história que ela se desligou, mas nós temos o Papa hoje, ele é primeiro-ministro, é como se fosse um primeiro-ministro de Roma.
Filipe convocou então o corpo legislativo francês, os Estados Gerais, que apoiou a resistência de Filipe, as exigências de Bonifácio. Este promulgou a bula papal conhecida como Una Santo. Nela dizia que não se pode encontrar salvação nem remissão dos pecados fora da Igreja Romana, que o Papa, como chefe da Igreja Romana, tinha autoridade espiritual e temporal sobre todos, e que a submissão ao Papa era necessário para a salvação. Outra heresia. E você vê que eles promulgavam lá os decretos lá, e a partir daquele momento valia, né? Então, de fato, tem essa ideia de que fora da igreja, você vê aqui que foi promulgado, né, um edito, né, que fora da igreja não há salvação, né? E essa ideia existe. Foi passada para o protestantismo também. Muitos acreditam que fora da igreja não há salvação. Tem que estar dentro da instituição. É um problema. E aqui fala que tem que se submeter, né, à igreja e ao Papa, ao sacerdote, no caso, né? Outra heresia, nós temos que submeter ao Eterno, né, aos ensinamentos de Jesus. Vamos continuar. Essas ideias foram repetidas na quarto confissão, elaborado por Pio IX em 1863. Então tu vê que é algo antigo. Bonifácio não pode, porém, garantir suas pretensões com exércitos. Filipe, então, prendeu temporariamente para evitar que eles comungassem o rei. Clemente V tomou-se o papado após a morte de Bonifácio e transferiu a corte papal para Avignon em 1309, onde ele e sua corte ficaram sob pressão direta do rei, cujos territórios estavam em toda a volta deles. Isso foi canoso aos contrários e soava como uma vingança. A remoção da Sé para Roma em 1309 inaugurou a era conhecida como o cativeiro babilônico do papado, até 1377. O papado esteve sob a influência dos monarcas franceses, tendo perdido a grande força moral e temporal que tiveram na Europa no pontificado de Inácio III. Fracasso interno e corrupção e o poder externo de nações-estados emergentes ajudaram a apressar o declínio do papado. Então você observa aí que houve muita confusão no passado, né? E interessante que muitas coisas que fizeram, que esses caras fizeram, ficaram ainda até hoje, né? Então muitas pessoas acreditam que a igreja não existe salvação fora da igreja, que ela como se ela tivesse ali a procuração, né? Se você não estiver na igreja, você não tem salvação. Isso não existe biblicamente. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, né? Então nós temos que zelar pela verdade. E Alex, o que é a verdade? A verdade é o Messias, né? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que seguir os ensinamentos dele e dos apóstolos que estão ali no Novo Testamento. Beleza? Então tá aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.